Minha Primeira Bíblia apresenta Os Últimos Dias de Josué. Em outros reinos do norte de Canaã, que se enterraram em tudo o que os israelitas haviam feito e se uniram para lutar contra eles, perto das águas de Merom. Mas como Deus estava de sua parte, os israelitas derrotaram seus inimigos. Depois da sua vitória, conquistaram a terra de Hazor. Jabim, o rei de Hazor, que foi chefe da união de todos aqueles reinados, foi executado ao fio da espada de Josué. Hã? Você não é... Shhh, não sabia. Meu Deus! Os israelitas, conquistando todas as cidades daqueles reinos, junto com seus reis, a estes, matou a fio da espada Madom, Sinrom e Ascaf. A parte da região montanhosa era pertencente aos israelitas. Depois das conquistas, passaram muitos anos. Josué já era um ancião. E disse Deus: Você já é muito velho. E hoje caiu muito território para conquistar, como o território de Filisteia, Gesur e alguns mais. Já é tempo para distribuir as terras entre as tribos. Restam apenas 9 e outra meia tribo de Manassés. Você, por sua vez, vai distribuir estas terras para os israelitas, assim como eu o ordenei. A tribo de Rubem, Gad e a mita da tribo de Manassés já haviam recebido a herança que Moisés lhes atribuiu de antemão. As terras foram repartidas quando se encontraram nas terras de Moabe, no outro lado do rio Jordão. As terras designadas à tribo de Rubem localizavam-se entre Aroer, que fica às margens do riacho Arnon, até Hesbom. A terra de Gad abrangia Jazer e toda a cidade de Gileade. E a metade da tribo de Manassés, filho de José, herdou de Maanaim e todo o território de Bazã. Porém, a tribo de Levi, Moisés não deu terras como herança, pois sua herança são as ofertas que o povo dava ao Senhor, Deus de Israel. A assembleia israelita estava reunida em Siló, onde ficava o tabernáculo. Eleazar, Josué e os chefes das tribos foram encarregados de distribuir as terras. Assim, as heresias serão divididas por sorteio durante os restantes anos de tribuna, e de acordo com o número de pessoas que tiverem, tal como Deus ordenou por Moisés. Os descendentes de Judá se aproximaram de Josué em Gilgal. Calebe, filho de Jefoné, disse a Josué: Eu te disse que o Senhor disse a Moisés: Eu te respeito em Cades Barneia, quando enviamos espiões para explorar estas terras. Nope. E em troca, meus servos Josué e Calebe, se mostrarem uma atitude diferente e me forem fiéis, eles verão as terras que exploraram, e seus descendentes as herdarão. Bem, permaneci fiel ao meu Senhor. Nesse mesmo dia, Moisés me jurou que a terra que eu tocar pela última vez será aqui e de meus descendentes, porque fui fiel ao meu Deus. Já se passaram 45 anos desde que o Senhor me fez esta promessa, enquanto Israel estava em peregrinação pelo deserto. E aqui estou. Sou um homem velho, mas Senhor, me mantém vivo. E mantém também a mesma força que eu tive no dia em que Moisés me viu. E para as batalhas, eu tenho a mesma energia que eu tinha em seu tempo. Então, Josué abençoou Calebe e seu território de Hebrom. Dia após dia, Hebrom passou a fazer parte de Calebe, porque era fiel ao Senhor, o Deus de Israel. No território de Hebrom, viviam anaquitas, que eram homens gigantes, e puderam contar com a ajuda de Deus, e Calebe foi expulso.
De lá, desceram para atacar os habitantes de Debir. E disse: Darei a minha filha Aksá como esposa ao homem que atacar e conquistar a cidade de Kiriat-Sefer. Então, Otoniel, um homem da tribo de Judá, capturou uma cidade e se casou com a filha de Calebe. O território da tribo de Judá abrangia toda a parte sul de Canaã. Depois, o território foi dividido pela tribo de Efraim, filho de José, localizada no centro de Canaã. Também na outra extremidade da tribuna de Manassés, e recebeu uma enorme porção de terra, porque era uma tribo muito numerosa. Depois foi distribuído à tribo de Benjamim, situada entre a tribo de Efraim e a tribo de Judá. A tribo de Simeão estava localizada no território de Judá. Ao norte, localizavam-se as tribos de Zebulão, Issacar, Asser e Naftali. Finalmente, para a tribo de Dan. Os levitas clássicos foram dispersos para viver e servir em cada tribo. Enquanto Josué recebeu a cidade de Timnat-Sera, que ficava na região montanhosa de Efraim. Em algumas tribos, os cananeus não foram completamente expulsos de suas terras, mas viveram juntos com os israelitas. E então, foram estabelecidas duas classes de cada tribo no território, de acordo com o número de pessoas que possuíam. Já se passou muito tempo desde que o Senhor morreu em paz com Israel, com seus amigos cananeus. Josué, velho e cansado, chamou todo o povo de Israel, assim como Moisés já havia feito isso uma vez. Então, todo o povo se reuniu para ver o seu grande líder Josué e falou: Povo de Israel, todos vocês testemunham de tudo que o Senhor, seu Deus, fez em favor de vocês. Cumpriu a promessa de entregá-los na terra de Canaã, como aqui. Portanto, esforce-se para cumprir tudo o que está escrito no livro de Moisés. Não se desvie dessa lei de forma alguma. Não rendam culto a outros deuses e nações entre vocês. Vocês sabem que o Senhor Deus foi fiel e cumpriu todas as suas promessas ao pé da letra. Tudo é realidade. Se todos vocês forem fiéis e obedientes a Deus, Ele continuará a abençoando. Mas se vocês desobedecerem, seguirem ou adorarem ou se curvarem diante de outros deuses, tenham certeza de que a ira do Senhor será desencadeada entre suas vozes e serão apagados da terra que o Senhor lhes entregou. Então, acrescentou: Registramos que fizemos há muito tempo. O nosso pai Abraão, Deus nos conduziu até a terra de Canaã e prometeu uma numerosa descendência através de seu filho Isaque. Para Isaque, Deus lhe deu 2 filhos, Jacó e Esaú. Esaú morava na terra de Edom. Enquanto isso, Jacó, a quem Deus mudou ou nomeou para Israel, seus 12 filhos, que são cada tribo que somos hoje. Depois da fome que viveu em Canaã, Israel e seus filhos desceram do Egito graças a José. De lá, os escravos voltaram. Não esqueçam que durante 400 anos, nosso país viveu como escravos, sendo maltratados. Deus enviou Moisés e Arão, e como o poder de Deus, ele atingiu o Egito com pragas e o povo de Israel saiu de lá. Cruzamos o Mar Vermelho, seco, e cuidamos do Senhor com uma coluna de nuvem, e as noites nos aqueciam, e isso iluminava por uma coluna de fogo. Devemos também recordar que, como o Senhor nos alimentava no meio do deserto com o maná do céu. Passamos por muitas travessias. Cruzamos o Rio Jordão, marchamos em torno de 2 muralhas de Jericó e de todas as batalhas que enfrentamos. Por esse motivo e muito mais, Deus foi fiel conosco. Entregue-se ao Senhor, seja obediente e sirva-o fielmente. Afaste-se dos deuses pagãos. Mas, se for errado servir a Deus para vocês, escolham vocês mesmos para quem servir. Mas, na minha parte, eu e a minha casa serviremos a Jeová. O povo, comovido com estas palavras, respondeu: Isso nunca acontecerá. Não abandonaremos o Senhor para servir outros deuses. Foi Ele quem fez grandes sinais diante dos nossos olhos. Nós nos protegemos durante o deserto e quando passamos por tantas nações.
o Senhor expulsou todas as nações que viviam neste país, mesmo os amorreus. Por isso, serviremos também ao Senhor, porque Ele é o nosso Deus. Josué disse: Deus não tolerará suas rebeliões e pecados. Se você quiser abandoná-lo e servir a deuses de outras pessoas, você terá que enfrentar as consequências. Só ao Senhor nosso Deus serviremos, e só a Ele obedeceremos. Naquele mesmo dia, Josué renovou a aliança com o povo de Israel. E todos esses anos são as mesmas regras e regulamentos. E os registrou no livro da lei de Deus. Depois, fixou uma pedra enorme e a colocou debaixo de uma árvore, que estava ao lado do tabernáculo do Senhor. E Josué disse ao povo: Esta pedra servirá de testemunha contra vocês. Ela ouviu todas as palavras que o Senhor nos disse e testemunhará contra vocês caso contem mentiras contra o seu Deus. Depois de tudo isso, todos voltaram para suas casas. Os restos mortais de José, que os israelitas trouxeram do Egito, foram sepultados em Siquém, num terreno que Jacó comprou por 100 moedas de prata. Depois de muito tempo, o sumo sacerdote, Eleazar, filho de Arão, morreu e foi sepultado na região montanhosa de Efraim, na propriedade de seu filho Finéias. E antes disso, Josué morreu, filho de Num, servo do Senhor, com a idade de 110 anos, e foi sepultado na sua cidade, que fica no Monte Efraim, ao norte do Monte Galas. Ao longo de sua vida, Josué demonstrou ser um bom discípulo e um bom líder, trabalhador, corajoso e obediente à voz de Deus. Graças aos israelitas, finalmente conseguiram chegar à terra que lhes foi prometida pelos seus antepassados: Abraão, Isaque, Jacó e Moisés. Se inscreva, comente, deixe seu like e siga a gente nas nossas redes sociais. Ei! Saudaremos nossos amigos que comentaram nossa postagem. Se quiser uma saudação no próximo vídeo, inscreva-se e comente nossos vídeos. As seguintes saudações são para Maria Clara, Maria Isabelle e Mariana, Heloísa Vitória, Davi, Arthur e Lavínia, Elias Januário, Glauciana, Luiz Antônio de Jesus e Paulo, Sara e Salatiel, Lília Andréia, Ana Ravilá, Patrícia Cristina, Bruno, Valquíria Miguel, Maju e Cecília, Ana Luísa, Elizabeth Claudino, Souza Altino, Nicolai Souza, Marcela Suzy, Isaías Leonardo, Josafá e Sara, Maria Luísa, Ana Luísa e Davi Leonardo. Muito obrigado pelo carinho de vocês e até a próxima! Tchau!